Oi, tudo bem? Oi, Maggie, tudo bem? Eu sou o Eric. Eu sou Raquel. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito pertinente para os pais. Vamos falar sobre como trazer o teu filho para o México e 3 pormenores que estão diretamente conectados com isso. Eu só quero fazer um pequeno adendo aqui. Nós não somos nenhum expert nesse assunto. Na verdade, isso surgiu de um comentário que nos deixaram no vídeo anterior, perguntando alguns detalhes sobre como trazer o teu filho, sobre como trabalhar aqui e também como obter saúde no México para a tua família. Vou trazer 3 pontos principais sobre o tipo de visto que vai ser necessário para o teu filho e para ti. A Raquel vai trazer um pouco sobre o tema de saúde e eu vou encerrar falando sobre educação. Então começamos sobre o visto. O visto quero dividir em 4 partes principais. Primeiro vamos falar sobre trâmite consular que deve ser feito no Brasil antes de chegar no México. Vamos falar um pouco de o que a mãe ou o pai brasileiro devem fazer no Brasil antes. Depois vamos passar para o que deve ser feito com a criança e por último, o que deve ser feito ao chegar no México. Bom, vamos começar com documentos necessários. Primeiro, vamos precisar de um passaporte válido, mínimo 6 meses. Vamos para a tua certidão de casamento e essa tem que ser traduzida ao espanhol e apostilada em Haia. Um formulário oferecido pelo consulado, geralmente na própria página do consulado, que você deve estar consultando. Uma foto no tamanho passaporte, um comprovante de agendamento com o consulado e um comprovante de domicílio com vínculo no México, ou seja, da família do cônjuge. E nesse mesmo momento, vamos estar aplicando também para o visto de residência temporal para o filho ou filha como dependente. Como fazemos isso e quais documentos são necessários? No caso, para o filho ou filha vai ser necessário um passaporte válido, com o mesmo período de tempo mínimo de 6 meses. Depois vamos precisar de uma certidão de nascimento da criança. Essa também tem que ser traduzida ao espanhol por um tradutor juramentado e apostilada em Haia. Igual, formulário do consulado, um formulário por cada pessoa que está solicitando o visto e depois outra foto do tamanho passaporte da criança. Bom, chegando no aeroporto e passando por imigração, o que vai ser solicitado ali, então, os passaportes, claro, que já tenham ali os vistos correspondentes, tanto da mãe ou pai brasileiro e da criança, os formulários FMM, que é um papel que eles te dão dentro do próprio avião ou ao chegar no aeroporto. Você tem que preencher aquilo com os dados necessários. Eu posso deixar aqui uma foto de como parece um. E as cartas de autorização que já foram ali concedidas pelo consulado. Estes vistos vão ser selados, o que vão te dar uma permissão para que você troque eles posteriormente por um cartão de residência oficial. Então, como funciona isso? Chegando ao país e passando pelo aeroporto, pela imigração, a partir desse momento você tem exatos 30 dias para acudir ao INM, ao Instituto Nacional de Imigração. Cada cidade vai ter um, ou grandes centros próximos vão ter um. Opte pelo mais próximo da tua residência no México que você vai estar vivendo aqui. Ok, muito bem. Chegando ao INM, quais documentos que você vai estar apresentando ali? Claramente os que você obteve anteriormente, que são o teu FMM de entrada, as fotografias obtidas. Uma importante correção aqui. Na verdade, são 3 fotos tamanho infantil, ou seja, 2,5 por 3 centímetros. 2 têm que ser de frente e uma de perfil direito do rosto e trazem as seguintes especificações. Fundo branco, com a testa e as orelhas descobertas, ou seja, sem cabelo no rosto, sem brincos e sem óculos. Não se aceitam fotografias instantâneas, ou seja, você tem que realmente ir num estudo fotográfico para poder fazer essas fotos. E se recomenda que essas fotos sejam a cores. Um formulário de solicitação que você pode obter na própria página do INM. Uma taxa de pagamento que até esse momento é de aproximadamente 4,000 pesos mexicanos por solicitante, ou seja, 4,000 para ti e 4,000 para o filho ou filha. E também, no teu caso, a certidão de casamento com o teu cônjuge mexicano. E, no caso, para a tua filha, você vai estar apresentando, filha ou filho, você vai estar apresentando a certidão de nascimento. En este caso, si su hijo o hija no es de sangre del padre mexicano, la madre o padre deberá presentar lo que es una autorización del padre biológico, igual traducida y apostillada, donde permite que el hijo o hija viaje fuera de su país.
Como segunda parte, vamos a hablar un poquito del seguro social en México. México cuenta con el seguro social gratuito para tanto mexicanos, inclusive también para extranjeros, llamado IMSS. En el caso de nuestra suscriptora, ella es casada con una persona de nacionalidad mexicana. En este caso, ella como pareja tiene derecho a ser afiliada al IMSS sin ningún problema. En este caso, que su hijo, hija, no sea biológicamente del padre con nacionalidad mexicana, si este depende de él, también puede ser afiliado como codependiente. Pero también contamos con casos en que el mismo extranjero puede solicitar el afiliamiento con el IMSS. El proceso de afiliación es relativamente sencillo, pero requiere de ciertos documentos y trámites específicos. En este caso, es importante saber que en todos los casos se requiere el número de seguro social, las identificaciones de las personas y CURP de los involucrados y documentos que acrediten el parentesco o situación de vulnerabilidad. En este caso sería tu acta de matrimonio e as actas de nascimento de los niños. Vale também dizer que para a pessoa que recebeu o visto, ou seja, você brasileiro ou brasileira, automaticamente com o visto temporário para poder viver aqui, automaticamente você já pode trabalhar aqui e pode garantir os seus direitos. E os teus dependentes claramente também podem gozar deste benefício. Agora vamos ao terceiro ponto, que é diretamente para a criança, a educação. E no caso desse comentário que a gente recebeu no vídeo anterior, a mãe estava perguntando se existia alguma escola que só fosse tudo em português aqui no México. A gente buscou em todos os lugares possíveis e impossíveis e, na verdade, não existe isso no México. Não é como no Brasil, que a gente tem, por exemplo, o Porto Seguro, né? Que existe educação em outros idiomas para filhos de estrangeiros. Isso aqui, ao menos para português, não existe. Eu imagino que seja pelo baixo número de brasileiros que acaba vindo viver no México. Eu encontrei algumas opções, por exemplo, se você realmente não quer que o teu filho estude em espanhol e prefere que estude outro idioma, achei duas opções em inglês, que seriam a Green Gate School e a Columbia School, que são dois tipos de educação totalmente online, que tem até a secundária, se não me engano, até o ensino médio. Eu realmente aconselharia que o teu filho ou filha aprendesse o espanhol antes de vir aqui. Vai ajudar muito mais na integração, fazer amizades e também na parte de adequar a cultura local. Uma vez que as crianças têm uma noção do espanhol e as crianças aprendem muito rápido, tem algumas opções que você poderia considerar para o seu filho ou filha, tanto na educação privada ou pública. Mas antes disso, vamos a alguns detalhes, ou seja, os documentos que são necessários para poder ingressar o teu filho ou filha aqui no México. Bom, eu tenho uma lista aqui. Primeiro começamos com a certidão de nascimento. Anteriormente você já deve ter traduzido ela ao espanhol e juramentada em Haya. Então, bom, isso é um pré-requisito. O passaporte da criança, o visto de autorização de residência, que também vai ter que ser apresentado nessa escola, o histórico escolar no Brasil, ou seja, o boletim que a criança estava... se a criança já estava em idade escolar no Brasil e já estava cursando. Esse tem que ser emitido pela escola do Brasil, ou seja, considere isso antes de viajar e tenha ele também igual, traduzido ao espanhol por um tradutor juramentado e apostado igual. No caso da criança já estar acima da primária, já está na secundária, é obrigatório o certificado de conclusão traduzido e igual juramentado em Haya. Considere todos esses pontos. Também é importante mencionar o cartão de vacinação, que também é obrigatório. Ele não existe, eu não achei uma obrigatoriedade na tradução deste documento específico, mas é recomendável ter esse documento em espanhol. E no caso, como o documento não está estipulado especificamente para a tradução desse documento, não vai estar precisando ser apostado em Haya, mas sim, considere a sua tradução. O CURP da criança, CURP, né, como se fosse o nosso CPF, considere que esse também tem que ser apresentado na escola em que a criança vai ser matriculada. E fotos 3x4 da criança. Essas fotos 3x4, às vezes vão pedir 2 ou às vezes vão pedir 4, depende da escola. Isso você tem que ver diretamente na página da escola. Além dos documentos que você vai apresentar para o teu filho ou filha, você também tem alguns documentos que você deve apresentar teus para a escola. E são os seguintes: um passaporte válido,
um comprovante de residência, que aí pode ser uma conta de água ou luz, ou mesmo um contrato de aluguel, o teu cartão de residência aqui no México e uma identificação tua com foto, que aí pode ser o teu passaporte. Agora, uma pequena observação para as crianças que estejam em grau curricular de secundária no Brasil, que a gente chama de Fundamental 2. Nestes casos, deve ser feita a homologação de estudos perante o CEP, a Secretaria de Educação Pública. E aí, para poder fazer essa homologação para o Fundamental 2, você vai precisar do histórico escolar, que já mencionei anteriormente, o certificado de conclusão da série anterior, a tradução juramentada desse certificado de conclusão da série anterior e a apostilada em Haia. Aí sim você tem que apresentar esses documentos no CEP. No caso de que estava no Fundamental 1, isso não é obrigatório, mas a partir do Fundamental 2, isso é indispensável, é obrigatório para qualquer preparatória no México. Senão o estudante não pode estar ingressando na preparatória ou no ensino médio. Em geral, nas escolas, independentes se públicas ou privadas no México, o que vai ser necessário para o teu filho estrangeiro, no caso, são esses documentos aqui. Então, a certidão de nascimento da criança, essa, como já mencionei anteriormente, tem que estar traduzida ao espanhol e apostilada em Haia. O passaporte vigente da criança. Mais uma vez, o historial escolar e o boletim de qualificação da criança, também traduzido e apostilado. Mais uma vez, a carta de vacinação, a carteirinha de vacinação da criança. Mais uma vez, como eu mencionei, essa não vai estar necessariamente traduzida em espanhol, mas é recomendável, mas não é necessário o apostilamento em Haia deste documento em específico. E o CURP da criança. Agora, aqui eu trouxe as 3 cidades principais e uma ideia média de valores que você vai estar gastando com a educação da criança. Vamos começar com a cidade do México. Bom, nas escolas públicas eu descobri aqui que existe uma ajuda de custos por parte do governo que se chama Mi Beca para Empezar e conta com um valor entre 600 a 650 pesos mensais para poder ajudar o estudante. No caso de escolas privadas, eu encontrei aqui que é uma média de 24 mil pesos a 44 mil pesos por mês. Mas existem escolas mais acessíveis, por exemplo, que é o caso do Colegio Ciudad de México, assim é o nome da escola, e os preços vão de 11 mil a 21 mil pesos mensais, dependendo de que grau está a criança. Agora, no caso dessa mãe do comentário, ela mencionou que é para Guadalajara. Os valores que eu encontrei para Guadalajara são um pouco mais austeros. No caso da escola pública, são gratuitas as escolas públicas no México. Não encontrei nenhuma menção se existe algum tipo de apoio financeiro por parte do governo, mas as escolas privadas estão entre 3 mil a 15 mil pesos mensais. E por último, uma outra grande cidade do México, e a terceira cidade que mais recebe brasileiros, por isso eu menciono Monterrey. Monterrey é muito mais caro, porque obviamente está próximo da fronteira com os Estados Unidos. Então, as públicas são gratuitas. No setor privado, nós temos escolas como, por exemplo, o Colegio San Patricio, que está no valor de 4.850 pesos mensais. E pode chegar também, por exemplo, a 22 mil pesos mensais. No caso de uma escola específica, que não vou estar botando aqui o nome, você tem que pagar uma inscrição a parte de $8.900. Como lo mencionamos al inicio del video, no somos expertos en este tema, ya que en nuestro caso no tuvimos que hacer nada de esto. Yo soy mexicana de nacimiento, Eric llegó a Brasil por otras circunstancias y fue un proceso totalmente distinto. Pero fue un poquito de lo que pudimos investigar para intentar resolver la duda de esta suscriptora. Siguiendo todos estos pasos, tanto tú como brasileño, brasileña y tus hijos podrán ingresar sin problemas al país. Si bien es un poquito de mucho documento, es necesario para poder obtener la residencia. Teniéndola sin ningún problema, tanto tú como tu hijo, hija van a poder estar en el país y vas a poder trabajar y tu niño o niña va a poder tener educación. Recuerden, como se mencionó en cada punto, todos los documentos tienen que ser legalizados, apostillados y en este caso sí tienen que ser traducidos al español.
Bom, pessoal, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Eu espero que isso responda à dúvida de alguns pais e mães que vêm ao México e não sabem exatamente como proceder no caso de trazer os seus filhos. Se vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam que a gente estivesse pesquisando para poder trazer resposta para vocês, não se esqueçam de deixar nos comentários, a gente vai estar muito feliz em pesquisar e buscar respostas para vocês. Muito obrigado por ter visto nosso vídeo e nós vemos na próxima.